Há 2000 anos antes de Cristo, numa cidade chamada Uz, havia um homem chamado Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhes 7 filhos e 3 filhas, e muitos eram os bens que possuía, de maneira que este homem era o mais rico de todo o Oriente. E quando seus filhos se juntavam e faziam banquetes, Jó oferecia holocausto por cada um de seus filhos, temendo que algum deles tenha pecado ou blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ora, quem anda pelo meio dos meus anjos, de onde vem Satanás? De andar pela terra e passear por ela. Viste meu servo Jó, homem fiel e temente a mim, e desvia-se de todo o mal que tu colocas na frente dele. Não há semelhante em toda a terra. Por acaso Jó teme a ti em vão? Olha como tu o tratas, deste uma família numerosa, deste bens, tudo que ele faz prospera e seus bens têm só aumentado. Toca em tudo que ele tem e tu verás o crente que ele é. Toca no dinheiro dele, estende as tuas mãos contra ele e verás que blasfemará contra ti na tua cara. Cala-te, Satanás. Tudo quanto Jó tem está em tuas mãos, porém não te permite tocar nele. Meu senhor, os bois e os jumentos estavam no campo quando os inimigos invadiram a tua propriedade e roubaram todo o teu rebanho. Mataram todos os teus servos, só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Meu senhor, fogo de Deus caiu do céu e há um grande incêndio. Matou todo o seu rebanho, toda a sua plantação e os seus servos morreram queimados. Só eu escapei. Senhor, O que mais falta acontecer? Senhor, os teus filhos estavam reunidos na casa do mais velho, como de costume. Veio um grande vento e derrubou. Todos morreram, senhor. Só eu escapei para te contar. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Tudo o que eu tenho foi Deus que me deu. Ele deu e Ele mesmo tomou. Glorificado seja o nome do Senhor. E em todas essas coisas não pecou Jó contra Deus. Novamente por aqui. De onde vem Satanás? Tu o sabes, de andar pela terra e passear por ela. Viste meu servo Jó? Porque não há na terra homem mais íntegro, e mesmo tu, tendo-me incitado contra ele, manteve-se reto e sincero à minha presença. Pele por pele, e tudo quanto tem, o homem dará pela sua vida. Estenda tuas mãos, toca-lhe nos ossos. Fere a carne e o verás blasfemar na tua presença. Eis que ele está em tuas mãos, porém não podes tirar-lhe a vida. Jó olha para ti e vês como eras e o que te tens tornado. Vais continuar crente servindo a este teu Deus? Amaldiçoa este teu Deus e morre! Cala-te! Falas como uma louca, mulher. Recebemos o bem de Deus com prazer e não queres aceitar o mal? E mesmo lhe sobrevindo todas essas coisas, Jó manteve-se íntegro na presença de Deus.
Maldita seja a noite em que foi dito: nasceu o homem. Por que eu não morri neste dia? Pelo menos haveria repouso para mim. Porque eu não fui como as crianças que não viram a luz. Aquilo que eu mais temia veio sobre mim, e o que eu receava aconteceu-me. Sei que se eu falar, Jó, você ficará impaciente. Mas quem pode refriar as palavras? Pensa bem. Ensinaste a tantos, fortaleceste mãos fracas. As tuas palavras firmaram pessoas indecisas. Mas agora que estás em dificuldades, tu desanimas. Porque foste atingido, tu também cais. Toda a tua vida piedosa não te dá confiança no futuro. Jó, já viste algum justo sofrer? Nós só colhemos o que plantamos. Se plantamos o mal, colhemos o mal. Acaso pode acontecer maldição sem causa? Sabes, Jó, se eu estivesse no teu lugar, colocaria a minha situação diante de Deus. Apelaria para aquele que faz maravilhas. Como é feliz, Jó, o homem a quem Deus corrige. Não desprezas a disciplina do Todo-Poderoso. Pois ele fere, mas ele mesmo vem tratar. Se ele machuca, mas também cura. Um verdadeiro servo de Deus não vive em aflição. Seus descendentes são como relva da terra. Desce à sepultura em pleno vigor. Não é esta a verdade que conhecemos? Portanto, Jó, você precisa de aplicar isto à tua vida. Se tivesses sentido a minha aflição, conhecerias o peso de minhas palavras. Eu sinto as flechas do Todo-Poderoso sobre mim, como se perfurasse as minhas entranhas. Se tão somente fosse atendido meu pedido, e a mão protetora de Deus me eliminasse, que esperança eu posso ter, se já não tenho forças? Como eu posso ter paciência se eu não vejo o futuro? Por acaso eu sou duro como uma pedra? Todos os meus recursos se foram, e a única coisa que eu esperava era a compaixão de meus amigos. Mas até os meus irmãos deram-me as costas, e vocês, meus amigos, de nada me valeram. Vamos, digam onde eu errei. Ensinem-me o caminho, o que provam os vossos argumentos. Até quando vais falar assim, Jó? Tuas palavras são como o vento. Acaso é Deus injusto? Será que Ele torce o que é direito? Ele castiga os filhos que fazem o mal. Mas, se tu fores íntegro, puro e procurares a Deus e implorares, Ele se levantará agora mesmo em teu favor, restabelecerá de acordo com a justiça que tu mereces. Pois é certo que Deus não rejeita o íntegro e nem dá forças aos que fazem o mal. Bem sei que isto é verdade, Bildade. Mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que eu quisesse discutir com Deus, que argumento usaria? A sabedoria dele é imensa. Ele transporta montanhas sem que elas percebam. Ele que estende o céu e anda sobre o mar, e conhece cada uma das constelações que fez. Quando ele passa, eu não vejo. E se passa junto de mim, eu não percebo. Como eu posso discutir com ele? Mesmo sendo inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. O máximo que eu faria seria implorar pela sua misericórdia, pedindo para que não me condenasse e revelasse quais acusações que ele tem contra mim.
Ficarão sem respostas todas essas palavras, confirmando o que este tagarela diz. Essa conversa tola vai calar os homens. Ninguém o repreenderá por sua zombaria. Tu dizes a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e eu sou puro aos teus olhos. Se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe contasse todos os segredos insondáveis, tu verias sequer menos do que merece a tua iniquidade. Mas se você consagrar o coração a Deus, afastar as suas mãos do pecado, se você não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você se levantará, erguerá a sua cabeça sem envergonhar-se, será firme e destemido, e a tua desgraça será como águas passadas. Certamente vocês são os conhecedores da verdade. Eu tenho a mesma capacidade de pensar de vocês. Não sou inferior. E é claro que eu também sei todas essas coisas. Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Eu que clamava a Deus e Ele respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, e agora mero objeto de risos. Se vocês perguntassem aos animais, até eles iam dizer que o Senhor é que fez todas as coisas. Mas os velhos é que são sábios. A sabedoria se adquire com os anos. Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele pertence o conselho e o entendimento. Ele é o que pode todas as coisas, principalmente as impossíveis ao homem. Os meus olhos viram tudo isso, e eu não sou inferior a vocês. Tudo o que vocês sabem, eu também sei. Por isso eu quero falar ao Todo-Poderoso, defender a minha causa diante de Deus e não diante de homens. Para mim, vocês são médicos que não curam. Seriam mais sábios se ficassem calados. Mas agora, vocês vão me ouvir. Vocês me julgam no lugar de Deus. Mas se Deus os examinasse, como vocês estariam? Vocês enganam o homem, não a Deus. O máximo que vocês fazem agora é citar provérbios que vocês aprenderam. Agora quietem-se que eu vou falar. Aconteça o que me acontecer, mas eu falarei. Ainda que Deus tire a minha vida, ainda assim a minha esperança estará nele. E diante dele defenderei os meus caminhos. Aliás, já isso seria a minha salvação, pois os que não creem não se achegarão diante dele. Há esperança para uma árvore que foi cortada, mesmo que a sua raiz envelheça na terra e o seu tronco cortado morrer no chão. Ao cheiro das águas começará a brotar e começará a dar ramos como uma muda recém-plantada. Muito astutas as tuas palavras, Jó. É tudo a própria boca que te condena. O que é que tu sabes que nós não sabemos? Você compreende melhor que toda a gente? Você é o santo diferente de todos? Quando vais parar de falar, Jó? Procede com sensatez e depois poderemos conversar. Achas que somos alguns animais? Achas-nos ignorantes? Vês, o que se sucedeu a ti é o que sucede aos perversos e aos que não creem em Deus. Até quando vocês vão continuar a me ofender? Já vieram contra mim umas 10 vezes. Vocês não se envergonham de me agredirem? Se for verdade que eu me desviei, como vocês dizem, isso só interessa a mim. Vocês usam a minha humilhação contra mim. Mas saibam que foi Deus que cerrou os meus caminhos. Me cercou como uma rede.
Mesmo eu gritando socorro, não vejo a justiça. Ele mesmo tirou a coroa da minha cabeça e agora eu sou um estrangeiro no meio do meu povo. Todos deixaram-me. Tenham piedade de mim, meus amigos. Não persigas também como Deus me persegue. Se minhas palavras fossem escritas em um livro e com lápis de ferro fosse escrita na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois que for consumida a minha carne, ainda em meus ossos, eu verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos. E é por isto que anseia o meu coração. Esperem lá. Desculpem-me. Eu sou um jovem. Vocês têm mais idade. Por isso tive receio e não ousei dizer-lhe o que sei. Pois devem os mais velhos falar, não é verdade? Eu pensava que os mais velhos é que ensinavam sabedoria. Mas não é a idade que dá entendimento. É o Espírito do Todo-Poderoso que dá entendimento ao homem. Agora deixem-me dar a minha opinião. Vocês estavam aí a falar e eu fiquei aqui a ouvir enquanto vocês procuravam palavras. Prestei atenção e vi que nenhum de vós conseguiu demonstrar que Jó está errado. Nem sequer conseguiu responder aos argumentos dele. Apenas o acusaram. E olha como vocês estão agora. Mudos, sem palavras e dentro de mim eu tenho que falar e não vou ser parcial com ninguém. Nem bajular ninguém. Vou começar por você, Jó. Eu sou igual a você. Também fui feito de barro. Por isso, minha mão não vai pesar sobre você. Mas responda-me. Enfrente-me se for capaz. Eu ouvi o que você falou. Você disse que era limpo, sem pecado e que Deus é quem procurou motivos de inimizades contigo. Mas eu discordo, porque Deus é maior que o homem e você se queixa que Ele não te responde. Mas a verdade, Jó, é que Deus responde, ora de um modo, ora de outro. O homem é que não quer entender. Fala em sonhos, em visões, com advertência e até mesmo com castigos. Se queres ouvir Deus falar, então abre verdadeiramente os teus ouvidos. Deus açoita no intuito de livrar a alma do homem do inferno. Porque somente quando estiverem em aflição, lembram-se de Deus. Então recorrerá a Ele, e Deus se agradará dele e será salvo e restituída a sua saúde. E Deus pode fazer isso 2 ou mais vezes, que forem necessárias para livrar sua alma do inferno. Tens algo a contestar, Jó? Então cala-te. Permita-me falar mais uma vez. Ora bem, Jó disse que é justo e que Deus tirou-lhe o direito. Diz que não tem transgressão, mas feriu-lhe mortalmente. Agora eu digo, longe de Deus está de praticar a maldade. Ele não procede como um ímpio e nem lhe falta a justiça. Mas não sabemos que Deus paga a cada um conforme os atos? Portanto, eu digo-lhe que Jó falou sem conhecimento e não teve prudência em suas palavras. Diante das maravilhas de Deus, que nós não compreendemos, temos que nos calar e atentar para todas estas maravilhas. Quem é este que põe em causa a minha sabedoria e cujas palavras só demonstram ignorância? Jó, mostra-me a tua valentia e far-te em perguntas e se puderes responde. Onde estavas tu quando eu criei o mundo? Quem lhe pôs as medidas e a mediu? Não és tão inteligente? Responde-me. Onde estavas tu quando as estrelas cantavam e os anjos jubilavam?
Eu coloquei as nuvens em cima do mar e firmei os seus limites. E tu, Jó, alguma vez já dissestes ao dia que podia amanhecer? Alguma vez já ordenaste que a luz se espalhasse sobre a terra? Jó, você já viu os nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Tu devias saber tudo isto, já és velho. Então diga-me, Jó, já foste nos depósitos de neve e das chuvas de granizo? Quem fez a chuva cair e a relva nascer nos campos? Você conhece as leis que governam o céu e como elas devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz é tão forte que pode chegar às nuvens e ordenar a chuva? És ao menos capaz de contar as nuvens? É você que alimenta as feras do campo? Sabes o dia da sua gestação e o melhor momento para o parto? Jó, tu tens desafiado. Vais desistir ou vais dar-me uma resposta? Senhor, eu não valho nada. O que eu posso responder-te? Prefiro calar-me. Já falei além do que eu devia e eu não tenho mais nada a dizer. Então responde, se puderem, às perguntas que te farei. Você também vai pôr em dúvida a minha justiça? E vai condenar-me para justificar-se? Será que sua força pode ser comparada à minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como a minha? Adorne-se de glória e vista-se de majestade e honra. Derrama a fúria da sua ira e abata os orgulhosos. Humilhe-os e esmaga os ímpios onde estiverem. Igual todos no túmulo e incuba o rosto deles. E então eu poderei dizer que você não precisa de salvação. E tem força para salvar-se. Eu reconheço. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste, Deus, como me atrever a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante? É que eu falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas a dizer e responder a tuas perguntas. Senhor, antes eu te conhecia só por ouvir falar. Mas agora, Senhor, eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e arrependo-me, sentado aqui no chão, coberto de cinzas. Elifaz, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos.
pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora tragam animais puros e levem a Jó, e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vós, e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei, como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então, os 3 amigos de Jó fizeram conforme o Senhor havia dito. E depois que Jó acabou de orar por eles, o Senhor restituiu em dobro tudo o que Jó tinha perdido. E teve Jó mais 10 filhos. E foi o final da vida de Jó melhor do que o seu início. E preparou Jó um grande banquete aos seus amigos, parentes, irmãos e todos quanto o viram em sua angústia.